Oi, pessoal. Meu nome é Narjara Macedo, sou cursista da Extensão em Educação Inclusiva e junto com a minha colega Tina Maria, eh, estou aqui gravando, esse vídeo para falarmos sobre a perspectiva do psicólogo Lev Vygotsky quando fala sobre a função da linguagem na constituição dos processos psicológicos superiores e também na construção dos conceitos científicos. Vou iniciar pela minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho olhos e cabelos castanhos escuros, estou vestindo uma blusa vermelha e um casaco bege com estampas de caju. No fundo, uma cortina branca e uso brincos brancos. Então, falar sobre linguagem é um assunto muito central na perspectiva do Vygotsky, porque é justamente a perspectiva que desenvolve a teoria histórico-cultural, do desenvolvimento humano. Então, para Vygotsky, o desenvolvimento humano não acontece de forma isolada no indivíduo, se dá por meio das relações sociais e culturais. Um dos seus principais conceitos é justamente o conceito de processos psicológicos superiores, como o pensamento, a memória, a atenção dirigida, a linguagem, a imaginação. Todos esses processos são construídos a partir das interações sociais. E aí, para desenvolver essa tese, Vygotsky tem dois outros conceitos centrais. O primeiro conceito é da natureza social do desenvolvimento. E aí, com isso, ele explica que no psiquismo nada é inato, nada é essência. Tudo se constitui na interação social. Então, há uma fusão, na verdade, entre fatores biológicos, que são filogenéticos, e as práticas socioculturais, que são os fatores sociogenéticos. E aí, com isso, esse amálgama é justamente o que cunha a personalidade em sua ontogênese. Então, Vygotsky fala que é um duplo nascimento, Não se fala apenas de um corpo orgânico, mas de um corpo social humano. E o segundo conceito do Vygotsky é o conceito de mediação simbólica, E aí é justamente a mediação simbólica que possibilita o intercâmbio, as relações através de signos, valores, artefatos culturais, a circulação, de significações e produção de sentido social. Então, linguagem, ela é um instrumento semiótico, junto com os instrumentos de transformação na realidade, os demais instrumentos. E aí a linguagem é aquilo que faz impregnar de saber e sentido as nossas ações no mundo. Consequentemente, pensando na perspectiva de trabalho, que se inspira do próprio Marx, é justamente atuando e transformando o mundo, em função das necessidades, e da criação humana, que o ser humano também produz a si próprio, Então, a linguagem, faz papel de produto e produtor das relações sociais. Então, retornando, a linguagem é uma atividade humana por excelência. Podemos, então, considerar o estatuto de dupla função da linguagem, a função mediadora e a função constitutiva. Então, ao mesmo tempo que a linguagem permite mediar, compartilhar, intercambiar comunicação, possibilita também a internalização desse dialogismo. E aí é por meio do qual se realiza o pensamento. Então, podemos dizer, novamente, que a linguagem é produto e produtor das relações humanas com o mundo e consigo mesmo. É importante também dizer que a linguagem não se reduz à fala, A linguagem, como a minha colega Tina vai falar um pouco mais adiante, é uma atividade de compartilhamento de significados, E aí podemos nomear objetos, distinguir as qualidades desses objetos, comunicar intenções, expressar afetos. É por meio da linguagem que se pode direcionar a nossa atenção voluntária.
construir e refinar a nossa percepção, desde as impressões mais imagéticas até as análises mais abstratas. Também marca a memória, cria imagens internas e assim organiza o pensamento, orienta a linguagem, né? E transforma o curso das relações. A linguagem também nos possibilita prever e planejar nossas ações, né? E também conceitualizar o mundo e elaborá-lo na nossa consciência, né? Então, em resumo, por meio do diálogo, da escuta e da linguagem compartilhada, que o pensamento se desenvolve e se transforma, ok? Então, podemos dizer também que essa transformação implica em 2 tipos de conceito. Primeiro, os conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Os conceitos espontâneos são aqueles que são produzidos no cotidiano, na prática, na experiência direta, na relação, né, com os objetos da realidade. Então, os conceitos científicos são diferentes, né? São aqueles conceitos que são sistematizados, mediados por uma linguagem mais formal, são ensinados na escola. Então, os conceitos espontâneos, eles são oriundos, né, da realidade local, da cultura, da comunidade, da territorialidade, né, que a pessoa pertence. Os conceitos científicos, eles fazem parte, né, de uma comunidade mais ampla, mais abrangente, e que permeia, né, uma busca de generalização, como foi dito, abstração, né, algo que consensua um olhar para além do território. Então, por exemplo, se nós pudéssemos pensar uma situação, né, uma criança manejando sua realidade, ela vai ter a noção sobre peso das coisas, né, a partir da própria relação direta. Contudo, na experiência dentro da escola, na aula de ciências, essa criança vai poder pensar, abstrair, né, conceitualizar a noção de massa e gravidade, por exemplo, né? Então, aí nós temos princípios, né, que envolvem a capacidade de generalizar, abstrair e raciocinar logicamente. Então, com isso, o papel da escola é produzir espaço de mediação para o desenvolvimento de conceitos científicos, né? E reconhecendo justamente alguns elementos centrais, que é o papel do outro e a função mediadora, né? Que proporcionar situações de aprendizagem que possam atuar no espaço potencial. Seja bem-vindo todos, seja bem-vinda. No vídeo de hoje nós vamos falar do Bruce Levi-Ford, que ele fala sobre a linguagem. Meu nome, fazer minha descrição. Meu nome em Libras é THXNA. Esse é meu sinal em Libras. Vou fazer minha descrição. Eu tenho 1,60 m de altura. Sou uma mulher de cor branca. Estou com o cabelo preso. Meu cabelo está preso. Ele é de cor preta. Estou usando uma blusa branca. E olhos fundos, um aparelho de cor branca. E eu e minha colega Najara, nós ficamos discutindo sobre isso. E então, vou falar um pouco quando a linguagem na língua de sinais, né? Porque o histórico cultural que sustenta que a língua e o pensamento, o desenvolvimento por meio de alterações sociais. Ou seja, a língua não surge de forma individual, mas por meio de acesso dos laços com outros falantes. Não seria diferente com a pessoa surda, o sujeito surdo ou com o aluno surdo. Muitos desses, a maioria dos surdos, eles nascem com famílias de ouvinte. Então, o primeiro acesso que ele tem não é a língua de sinais. A interação social dele é a língua oralística, é através da leitura labial. Então, assim,
para eles é mais difícil o contato. Enquanto social, a gente aprende a linguagem meio social, para o aluno que nasce na família de ouvido, esse acesso tem um atraso. Há um atraso que muitas vezes ele vai ter acesso à sua língua materna quando ele vai para uma escola bilíngue. E nem todas as cidades e nem todos os municípios eles têm acesso. Muitos desses alunos vão para escolas de ouvinte, mas chega lá, eles não vão ter acesso à sua língua materna, que é a língua de sinais, que é a Libras. Eles vão ter acesso à língua portuguesa, que é a segunda sua língua. Então, assim, fica um atraso muito grande no desenvolvimento desse sujeito. Como o Bicot falou, a linguagem não surge de forma individual, mas por meio de laços com outros falantes e cultura. Então, sim, a comunidade surda pode ter acesso à língua de sinais desde cedo, desde a educação infantil, eles precisam frequentar, que tem acesso à inclusão à língua de sinais. Não só na escola bilíngue, mas na escola regular. Para eles estamos nesse curso de extensão sobre a inclusão. É o público dessa língua que precisa ser incluso, deve ser na educação infantil, deve ser se apresentada a ele não a língua portuguesa como sua língua, como a sua segunda língua, mas sim a língua de sinais, que é sua primeira língua.